Daremos início ao segundo painel deste bloco matinal, abordando sobre as novidades tecnológicas da indústria da galvanização. Neste espaço, colocaremos em pauta as opções de tecnologia e as novas tendências. Convidamos para compor o palco o senhor William Marques, do ICZ, Instituto de Metais Não Ferrosos. Senhor William é engenheiro de produção mecânica e pós-graduado em administração pela FEI. 12 anos de experiência na área de aplicação e desenvolvimento de produtos. 2 anos de experiência em aplicação, suporte técnico e comercial na área de aços planos pela Companhia Siderúrgica Nacional. Responsável pelas atividades de desenvolvimento de mercado no Brasil pela ISA, International Zinc Association. Gostaria também de convidar para subir ao palco os painelistas senhor Alberto Ney Carvalho Costa, e o senhor Gilberto Marronato. Então, com a palavra, o mediador, senhor William Marques, que apresentará os painelistas e dará regras do painel. Bom dia a todos. Vamos dar continuidade aos trabalhos de hoje, com o segundo painel. Como já foi comentado sobre novidades tecnológicas da indústria de galvanização, cada palestrante terá 20 minutos e depois algumas perguntas que, conforme já comentado, é importante que mandem por escrito. A primeira palestra será sobre o tema Galvanização contínua por imersão a quente, características do processo e produto. Para essa palestra, eu convido o Alberto Ney Carvalho Costa, da Companhia Siderúrgica Nacional. O Alberto é graduado em Engenharia Química pela Universidade Federal Fluminense, também com mestrado na área de Engenharia de Superfície e Corrosão. Atualmente é engenheiro de desenvolvimento sênior da Companhia Siderúrgica Nacional, com 14 anos de atuação em desenvolvimento e aplicação de aço galvanizado. Alberto, você tem a palavra. Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando o assunto, galvanização por imersão a quente, características do processo e produto. Agradecer o convite ao ICZ. E vamos acelerar um pouquinho, porque a apresentação é um pouco extensa e 20 minutos acho que vai ser pouco. Bom, dividir a apresentação nos seguintes tópicos. Primeiro vamos falar do processo contínuo de imersão a quente. Depois vamos falar das características e aplicações das chapas galvanizadas por imersão a quente, em especial o aço zincado, o galvanílido e o galvalume. E, por último, vamos falar um pouco da resistência à corrosão de chapas galvanizadas por imersão a quente. Fazer um comparativo aí do material galvanílido com aço zincado e um comparativo também do galvalume com aço zincado. Então, iniciando o nosso trabalho, vamos falar um pouco do processo, para tentar passar uma noção do que é o processo de galvanização por imersão a quente. Bom, de uma forma assim, bem resumida, o processo contínuo de galvanização por imersão a quente, você tem como matéria-prima bobina de aço a frio, o aço nu, sem revestimento. Ao ser processado no processo contínuo, você tem como produto final a bobina zincada. Então, você tem um conceito que é a unidade de zincagem contínua, também conhecida por galvanização. Ela é utilizada para depositar uma fina camada de zinco sobre a superfície de chapas de aço. O revestimento com zinco é uma das mais eficientes maneiras de conferir proteção ao aço contra a corrosão. Então, nós temos aqui um layout básico de uma linha de galvanização por imersão a quente, uma linha contínua. Rapidamente falando, inicialmente você tem a seção de desenroladeira, onde que você faz a alimentação com as bobinas laminadas a frio. Você tem uma máquina de solda para você ter uma continuidade ao processo. Acabou de processar uma bobina, em seguida já tem outra que soldando e dando continuidade ao processo. Um acumulador de entrada também para garantir a continuidade do processo. No momento que está ocorrendo a solda aqui, você tem uma reserva de material para que o processo não pare, continue galvanizando. Um forno de recozimento. Esse forno ele tem a função aqui de, além de dar propriedades mecânicas, garantir as propriedades mecânicas solicitadas pelo cliente, também tem uma função de limpeza, de remover impurezas e óxidos da superfície do material. Você pode ter adicionalmente aqui também uma seção de limpeza, uma limpeza química, basicamente um banho de desengraxe, opcional numa linha de contínua.
Após o forno de recozimento, você tem um pote de zinco, que nada mais é um pote com zinco fundido, tá? Onde a chapa é imergida, e logo em sua saída você tem uma navalha, chamamos de navalha de ar, que controla a espessura desse revestimento. Após essa navalha, você tem a opção de ter o forno galvanilling, que na verdade é responsável pela produção do aço galvanil, tá? Um revestimento liga zinco-ferro. Uma torre de resfriamento, resfriar o material, você tem um tanque d'água que também é opcional, uma etapa de tratamento químico, onde você faz a passivação do material. Sabemos que o aço zincado ele tem inconveniente, né, quando está em contato direto com a água e a ausência de ventilação, o problema de corrosão branca, então por isso é aplicado esse tratamento químico aí para dar uma proteção adicional para garantir que o produto chegue ao cliente sem problema de corrosão branca. Você tem um acumulador de saída, pelo mesmo motivo do acumulador de entrada, é para dar continuidade ao processo. Tá? Você tem um laminador de cruamento, essa é uma etapa final para garantir as propriedades mecânicas do material, de acordo com a solicitação do cliente, para a aplicação do cliente. E, por fim, você tem as enroladeiras, onde você vai bobinar o seu material, o seu produto final. Então, basicamente, esse é o layout, tá, do processo de zincagem contínua. Aí nós vamos falar um pouco de cada etapa. Aqui uma imagem da seção de desenroladeira, a máquina de solda. Um forno de recozimento, como falei para vocês, ele tem a função de eliminar resíduos oleosos da superfície da tira e reduzir o filme de oxidação da superfície da bobina, que no caso é o aço nu. Você tem ali um óxido de ferro em presença de H2, que é a atmosfera desse forno, é uma atmosfera de hidrogênio e nitrogênio. Você reduz esse óxido a ferro metálico. E, além disso, ele é utilizado também para a obtenção de boas características e propriedades mecânicas do material, conforme disse anteriormente. No pote de zinco, em especial, você adiciona alumínio. Esse alumínio, a função dele é controlar a espessura da camada de liga que forma entre o aço base e o revestimento de zinco. Essa camada de liga vai dar aderência do revestimento ao aço base, tá? Então, tem uma função de fazer promover essa aderência do revestimento de zinco ao aço base. Tá? E você tem também a adição de chumbo e antimônio. Você pode adicionar chumbo e antimônio no banho com a função de formar os cristais de zinco. Conhecida como as flores de zinco. Hoje, o mercado nacional, principalmente na construção civil, entende que aço galvanizado é aquele aço que apresenta aquelas flores de zinco. Então, existe uma cultura da ocorrência daquelas flores de zinco na superfície do material, e para isso é feito a adição ou de chumbo ou de antimônio nesse banho de zinco, que é adicionado no pote de zinco. Uma outra etapa do processo seria a navalha de ar. Conforme eu falei antes, a função dela é controlar a espessura do revestimento de zinco. Então, aqui é um desenho da seção transversal, como é feito esse processo. Você tem as navalhas aqui a tira. Quando a tira sobe do banho, ela sobe com excesso de zinco. E você, com o controle da pressão de ar aqui aplicado, você controla a espessura desse revestimento. A etapa de tratamento químico, conforme eu falei para vocês, ela é aplicada para dar uma proteção ao material, para que a bobina de aço galvanizado chegue ao cliente sem problema de corrosão branca. Tá? Então, a função: fornecer proteção temporária contra a corrosão ao aço zincado, garantindo a entrega do material ao cliente sem ocorrência de corrosão branca e aspecto brilhante. Os principais tipos de tratamento químico existentes são a base de cromo hexavalente, o mais comum, que apresenta uma maior resistência, a base de cromo trivalente, aí para ter uma proteção, apresentar uma proteção, corrosão temporária semelhante ao cromo hexavalente, você tem que ter uma espessura maior. Os tratamentos químicos isentos de cromo, tá? E resina orgânica. São os principais tipos aí de passivação que nós podemos aplicar. Bom, o tratamento químico ele pode ser aplicado de duas formas, por spray ou roll coater. Aqui está a representação do spray, a chapa passando na linha de galvanização. Você tem os bicos para aplicar na face superior e outros bicos aplicadores na face inferior. E o sistema de roll coater. Aqui está a chapa passando na linha, você tem duas bandejas com a solução de tratamento químico, e você tem os rolos transferidores e os rolos aplicadores que aplicam em ambas as superfícies do material, ambas as faces. Essa forma aqui é a forma mais moderna, a forma mais eficiente de se aplicar
o tratamento químico. O laminador de encruamento, tá, é um equipamento também muito utilizado para questões de propriedade mecânica e até corrigir alguns defeitos da chapa. Tá? Então, a função dele é melhoria das propriedades mecânicas, melhoria da rugosidade, brilho do material, melhoria da forma da tira, elimina algum ondulado lateral, repuxado central que possa estar acontecendo na bobina, e redução de defeitos, dente, marca de rolo, droz que foi arrastada do banho. Então, essa é a função do laminador de encruamento. Você tem uma seção de inspeção também na saída da linha, que fica um inspetor aqui verificando a superfície do material. Tá? E a seção final, a enroladeira, tá? Onde você vai bobinar o produto final. Então, com isso, basicamente, acho é o que eu gostaria de ter passado para vocês do processo em si. Você tem um conhecimento básico do processo, como é feito o processo por galvanização de forma contínua. E vamos falar agora um pouco dos produtos, das características das chapas galvanizadas por imersão a quente. Então, aqui eu apresentei os aspectos, tá, visual dos principais produtos. Primeiro aqui o zinco cristal normal, aquele que eu referi anteriormente, aqui tem aquelas flores de zinco, muito utilizado no segmento de construção civil. O zincado minimizado, tá? Ele é um zincado sem esses cristais, ele é processado numa linha de galvanização contínua que contém chumbo ou antimônio no banho que forma esses cristais. Você tem um equipamento posterior chamado minimizador de cristais, que a função dele é eliminar esses cristais aqui presentes, né, na amostra, devido à presença do chumbo e antimônio. O outro produto também de grande importância é o galvanilide, que é um revestimento zinco-ferro. O processamento dele nada mais é do que ele passa pela galvanização. Após sair o pote de zinco com revestimento de zinco, você tem um forno, tá, que vai fazer o recozimento desse material, vai migrar por difusão ferro do ácido base para o revestimento, formando dessa forma um revestimento, uma liga zinco-ferro. E por último, o galvalume, que é um material também muito utilizado na construção civil, é uma liga de 55% alumínio e 43,5% de zinco e 1,5% de silício. Tá, muito utilizado na construção civil. A principal característica dele é a resistência à corrosão. Ele tem resistência à corrosão de 2 a 4 vezes maior do que o aço zincado. Então, falando um pouco de norma em questão de revestimento, existe a norma para zincado NBR 7008, tá? Onde você especifica o tipo de revestimento, ou seja, em termos de espessura. Então, você tem essa gama de produtos aqui. E também a NBR 15578 para o galvalume. Você tem essa gama aqui de revestimentos possíveis em termos de espessura. Vale ressaltar aqui que o revestimento AZ 150, que é o mais utilizado do galvalume, que corresponde a 20 microns de espessura, ele é um similar em zincado ao Z275. Também tem 20 microns de espessura. Ambos aí é mais utilizado com essa espessura para o segmento de construção civil. Vou falar um pouco agora, então, especificamente do revestimento zinco puro, galvanizado. Né? Então, o aço galvanizado nada mais é do que um aço revestido com revestimento zinco puro, onde na interface do revestimento e do aço base você tem uma fina camada de liga, e essa camada de liga é responsável aí pela aderência do revestimento ao aço base. Tá? Então, entre a camada de revestimento metálico e o aço base existe a camada intermetálica, essa camada de liga. A função dela, como eu disse, é promover a ligação metalúrgica entre o revestimento de aço, entre o revestimento e o aço base, para a obtenção de uma maior aderência. Para isso, o alumínio é adicionado ao banho metálico. Conforme eu falei antes, lá durante o processo, você adiciona o alumínio no pote de zinco para justamente formar essa fina camada de liga que eu mencionei, tá, para garantir a aderência do revestimento ao aço base. E esse alumínio no banho está em torno aí de 0,2%, o percentual dele. Uma outra função do alumínio, além de promover essa aderência do revestimento ao aço base, ele também ajuda na questão de formação de hidrós no banho de zinco. Tá? E esse hidrós ele é prejudicial porque ele acaba sendo arrastado junto com a chapa e acaba ocasionando defeitos, né, na bobina de aço galvanizado. Então, quanto ao aspecto superficial, o revestimento de zinco pode ser classificado de 3 formas, conforme nós vimos inicialmente: o cristal normal, aquele com flores de zinco; o cristal minimizado,
é quando você, numa linha que produz cristal normal, você quer produzir o cristal minimizado, principalmente o segmento que vai pintar, ele passa de um processo de minimização de cristais, você elimina a formação daquelas flores de zinco. E o Spangle Free, que é semelhante a um cristal minimizado, porém, no Spangle Free, durante o processo, você não adiciona nem chumbo nem antimônio. Então, você não tem elemento formador de cristal, então a chapa já sai sem a formação de cristais, não tem necessidade do equipamento minimizador de cristal. Então, é um material semelhante, a diferença durante o processo, que nesse caso aqui, o revestimento vai ter um percentual de chumbo ou antimônio, nesse caso aqui não. Então, aqui está o aspecto de uma chapa cristal normal, aqui é uma chapa de cristal minimizado, que você não observa a formação dessas flores de zinco. Em relação à adição de anti-chumbo antimônio no banho, nós temos aqui que o chumbo ele é adicionado na faixa de 0,09% a 0,11% e o antimônio de 0,06% a 0,7%. O antimônio tem maior poder de formação de cristais, por isso se adiciona ele um percentual menor. Como comentei, para a produção de material com cristais minimizados, a chapa de aço necessita passar pelo minimizador de cristais. É um equipamento que nada mais a função dele é nuclear vários núcleos de solidificação, não permitindo que esse cristal cresça. Aí, aparentemente, você não verifica a formação desse cristal, a formação das flores de zinco. Vamos falar um pouco agora das principais aplicações desses materiais. Na construção civil, vai destacar aqui que o aço galvanizado é muito utilizado na formação de silos, tá? Esse segmento do mercado dos cileiros. Na parte de telhas também é grandemente utilizado. Linha branca também é muito utilizada, micro-ondas, geladeira, fogão, em geral, toda a linha branca é muito utilizada também o aço galvanizado. Automotiva também, peças de carro, que nós temos vários painéis laterais de veículos, até a própria ossatura do veículo, então é grandemente utilizado o aço galvanizado. Nesse caso, com o revestimento um pouquinho menor, tinha comentado na construção civil em torno de 20 microns, aqui você usa revestimentos aí em torno de 7 microns. Um pouco agora da aplicação do revestimento, falar um pouco agora do revestimento galvanilide, tá? Como eu falei para vocês, vou até acelerar um pouquinho, só restam 5 minutos. Um revestimento, um aço com revestimento de ligas zinco-ferro, tá? Devido ao processo de difusão do aço base para o revestimento de zinco. Aqui estão as imagens, aqui, como eu tinha mostrado antes, do cristal normal, do minimizado e do galvanilide. Ele tem uma aparência um pouco mais escura. Ele é um cinza mais fosco, mais escuro. A aplicação dele principal é automotiva. O galvanilide ele é utilizado principalmente por segmento automotivo quando vai se pintar o material. Não tem sentido a utilização do galvanilide sem pintura. Ele é um material feito para utilizar com um sistema de pintura. Tá? Ele promove uma melhor aderência ao sistema de pintura e, com isso, ele tem uma resistência à corrosão bem superior ao aço zincado. Então, você pode aplicar tanto grande parte do setor automotivo, mas você pode aplicar também na parte de linha branca, principalmente onde se necessita uma resistência à corrosão, no caso de máquina de lavar, por exemplo. Uma nova aplicação desse material galvanídeo, vale destacar aqui, é a questão de tanque de combustível. Hoje, já se fabrica tanque de combustível com aço galvanídeo e um posterior sistema de pré-pintura específico para tanque de combustível, com uma tinta que ela é possível fazer a solda e confeccionar esse tanque de combustível. Então, uma das últimas aplicações, novas aplicações do galvanilide é tanque de combustível. E, por último, vamos falar do revestimento galvalume. É um revestimento, conforme eu falei anteriormente, uma liga de alumínio e zinco, 55% alumínio, 43,5% zinco. O aspecto superficial dele é esse, tá? Ele tem esse aspecto bem parecido com alumínio. Tá? Produto amplamente utilizado devido à grande proteção fornecida pelo revestimento galvalume. Tá? E a grande diferencial dele é que ele utiliza a proteção galvânica fornecida pelo zinco e, adicionalmente, a proteção por barreira fornecida pelo alumínio. Então, o ponto ótimo é essa liga que é utilizada 55% de alumínio.
Aqui está um gráfico porque foi utilizada essa liga, foi feito um estudo onde verificou que o ponto ótimo seria 55% alumínio de alumínio, onde você maximiza a proteção por barreira fornecida pelo alumínio e a proteção galvânica fornecida pelo zinco. Então, as características do galvalume é combinação excelente de proteção por barreira do alumínio e a galvânica do zinco. Ele apresenta a aparência do alumínio. Outro fator importante é o conforto térmico, devido à sua alta refletividade, então muito utilizado na construção civil. Melhor proteção nas bordas e extremidades. Ele é utilizado sem perda de brilho até 315 graus Celsius. Ele apresenta proteção superior ao aço zincado em uso a temperatura elevada. Ele é usado principalmente em ambientes onde o galvanizado apresenta restrições de aplicação, principalmente ambiente marinho e ambiente industrial, ambientes mais agressivos. Aqui está a microestrutura do galvalume, o revestimento, a região dendrítica rica em zinco, região dendrítica rica em alumínio e regiões interdendríticas ricas em zinco, essa é a microestrutura do galvalume. Está aqui a expectativa de vida do galvalume para o ambiente marinho severo, expectativa de 14 anos, marinho 35 anos, industrial 41 anos e rural 53. Alguns estudos que foram feitos, marinho severo 15 anos ele estava ok, marinho sem corrosão até 30 anos, industrial sem corrosão até 30 anos e rural sem corrosão até 30 anos. Aqui algumas aplicações de galvalume, construção civil, linha branca também ele é utilizado, principalmente questão onde tem temperatura elevada, fornos, e construção civil também em regiões de temperatura elevada, escapamentos, lateral de ônibus também ele é aplicado, substituindo o alumínio. Novas aplicações do galvalume é construção civil. Tá? Aqui nós temos aqui algumas aplicações no estado do Rio de Janeiro, a UPA, Unidade de Pronto Atendimento, no Morro do Alemão, UPP, Unidade Pacificadora, Polícia Pacificadora, Morro do Alemão também, tudo feito em galvalume pré-pintado. Então, outras aplicações também no Rio de Janeiro, no Copacabana, UPA. Tá? E, por fim, agora tem um minutinho para falar da resistência à corrosão de chapas galvanizadas. Então, aqui é um comparativo, rapidamente falando, do galvanídeo com outros revestimentos, mostra que o galvanídeo em vermelho, após 72 meses de exposição de corrosão atmosférica, isso material pintado, ele apresenta uma resistência à corrosão bem superior aos demais materiais, ao galvanizado e ao zinco-níquel, que é um outro tipo de revestimento de zinco. Aqui o comparativo do galvalume com aço zincado, mostrando que o galvalume é de 2 a 4 vezes maior em resistência à corrosão do que o aço zincado. Aqui um outro slide aqui mostrando, comparando o galvalume com o aço zincado. O galvalume em verde aqui, ele apresenta resistência à corrosão, pode verificar bem superior ao aço zincado. E consegui terminar a apresentação. Muito obrigado a todos pela atenção. Agradecer ao Alberto Ney pela boa apresentação. Nossa segunda apresentação será sobre o tema Os cuidados no descarte e recuperação do ácido clorídrico e soda cáustica na galvanização por imersão a quente. O responsável pela palestra será o Gilberto Marronato, da Abiclor, Associação Brasileira da Indústria de Álcalis, Cloro e Derivados. O Gilberto Marronato ele é engenheiro químico, há 15 anos consultor técnico da Abiclor, Clorosur e empresas químicas na área de gestão ambiental, segurança industrial e segurança do produto. Atuou por 25 anos em empresas químicas nas áreas de coordenação corporativa da gestão ambiental e de segurança, produção e laboratório. Gilberto, você tem a palavra. Obrigado. Bom, inicialmente eu queria agradecer o convite feito pelo ICZ, né, em nome da Abiclor, sinto honrada de estar aqui presente. E eu, pessoalmente, já aprendi bastante aqui hoje, né? A primeira palestra da manhã, na primeira parte do evento, eu vi aqui reforçada a ideia da importância da galvanização, né, do fato do produto ser ou não ser galvanizado. Agora o colega mostrou ali quanto que usa num carro a galvanização, né? Eu tenho uma experiência pessoal que lá no final da década de 70 eu comprei o primeiro automóvel para pagar em 24 meses. Né? Quando chegou um ano, o carro já, se colocava o dedo, ele já estava perdendo toda a capacidade ali da chapa, né? Eu não sei, ligado com galvanização ou ligado com tratamentos, é a evolução que apareceu nisso.
No final, ficou uma disputa entre se o carro ia acabar primeiro ou as prestações, né, e empatou, né? Bom, para manter aqui o tempo dos 20 minutos, nós vamos ter que correr um pouquinho na nossa palestra, né? Bom, eu vivo falar muito aqui em qualidade, em produtividade, que são essencial para qualquer atividade. Nós vamos falar um pouco de coisa um pouco diferente, que é a outra parte necessária, que é da responsabilidade e quanto se está fazendo um benefício para a sociedade, né? A galvanização usa alguns produtos químicos, né? O mundo usa, os valores variam, mas em torno de 70 mil produtos químicos para obter esses benefícios que existem na sociedade do mundo em geral, né? Às vezes esse número diz que é 100 mil, mas em torno de 70 mil. Aqui no Brasil, a Biquim diz talvez 40 mil. Desses produtos, 5%, né, uns 3 mil produtos, quando você classifica, eles têm aqueles símbolos de perigo, eles ganham isso, o resto passa, não é classificado, vamos dizer, por esse sistema internacional. Então, muitos produtos são corrosivos, tóxicos, e a galvanização usa alguns desses para produzir o benefício da galvanização, né? Nós fomos chamados aqui para falar de dois deles, que são produtos da Abiclor, tá? Que são das empresas da Abiclor, que é o ácido clorídrico e a soda cáustica, né, que participam do processo da galvanização. O nome desse painel é Novidades Tecnológicas, né? Novidades em relação a produtos que já existem há 200 anos. O produto em si não tem novidade, né? Ele já é conhecido faz 200, 250 anos que é utilizado. Em relação ao processo da galvanização, eu não tenho competência e experiências, não vou trazer receita aqui, dizer, olha, é melhor usar dessa ou daquela forma. Então, o que eu vou falar são coisas gerais e também um aprendizado que a gente obteve lá junto à Abiclor, vamos dizer, que pode, vamos dizer, ser uma ideia para poder, vamos dizer, se trabalhar dentro do Instituto, né? Trabalhar em conjunto, né? Na área ambiental, na área de segurança, toda a organização tem que primar por ter um gerenciamento com pontos fortes, né? Então, e acredito que tenham, né? Agora, você precisa continuamente aprimorar isso. Como se faz isso? Da experiência da Abiclor, a gente já, desde a década de 70, trabalha junto, né? Meio ambiente e segurança não tem know-how. Todo mundo se reúne, trabalha, troca ideias e termina fazendo formulação de formas de se trabalhar e, vamos dizer, está ok aí com a legislação e com, mais do que isso, boas práticas, boas técnicas, né? A outra coisa, não adianta ter só, vamos dizer, um gerenciamento por pontos fortes. É preciso que os outros enxerguem isso. Tá? Da mesma forma que foi falado aqui de manhã, que o zinco tem muitas vantagens, se o pessoal que está do lado de fora não percebe, eles compram menos a ideia e compram menos o produto e não sabem a relação custo-benefício de uma forma plena, né? Então, gerenciamento de ponto forte, trabalhar em conjunto e depois demonstrar isso para fora, são três coisas que a Biquim, a Abiclor, a associação com produtos químicos, já desenvolve desde a década de 70, um motivo muito simples. Na década de 70, a forma de percepção de produtos químicos só perdia para o tabaco. Era o último da lista lá em pesquisa nos Estados Unidos, pesquisa que foi feita aqui em São Paulo. E tinha motivos, né? Tivemos um problema de Bhopal, tivemos aqueles acidentes aqui em São Paulo, quer dizer, existiam motivos. Então, essas três coisas, gerenciamento forte, trabalhar em conjunto, todo mundo, vamos dizer, uma andorinha só não faz verão, porque se uma empresa só estiver muito bem, as outras não estão bom, o setor é visto pelo conjunto, tá? E demonstrar isso para fora, né? Que já é um esforço do Instituto, tá? Bom, dito isso, eu vou, então, está funcionando. Bom, a nossa apresentação dividida em três partes. Eu vou falar um pouquinho da Abiclor, passar rapidamente o processo de galvanização e depois falar um pouco do que eu falei aqui desses três pontos em relação ao uso do ácido, ao uso da soda, mas a qualquer questão de meio ambiente ela se aplica de uma forma geral, né? Onde eu tenho que apontar isso para... Espera aí, aqui. Usando o botão errado aqui.
Bom, a Abiclor, eu falei Abiclor é uma sigla, né? A Abiclor é uma associação que reúne os produtores de cloro, soda cáustica, ácido clorídrico e hipoclorito de sódio, são os 4 produtos do Brasil todo. Tá? Tem essas empresas aqui, eu não vou ficar passando uma por uma, é menos de 10, só que tem como associados também o pessoal que faz a distribuição e outras pessoas que participam da cadeia produtiva. Tá? Bom, isso que eu falei agora há pouco está dentro da missão, né, pontos fortes. Então, atuar mesmo enquanto instituição. Né? Cada um leva o seu, ninguém precisa ir lá dizer, eu só vou lá quando eu estiver perfeito. Não é isso. É todo mundo juntar, dizer, tem muita coisa que eu tenho dúvida, que eu não tenho, para poder evoluir. É assim que, no caso da gente, a Biquim também trabalha dessa forma. Então, a missão, vamos ter um gerenciamento de ponto forte, vale para a segurança e meio ambiente, mas pode valer aqui, que eu vejo que a tecnologia é bem ampliada, também para fortalecer a tecnologia. Tá? E ter o pensamento de vender a ideia para fora. E você só vende e só sabe que está funcionando quando isso coincide com isso. Você faz e é visto que faz. Tá? Bom, a gente trabalha desde 70 e aí a gente foi criando interessados na cadeia. Tá? Então, interessados na cadeia inclui desde instituições parceiras, né, que o CZ agora está ficando parceiro junto com a Abiclor, tá? Mas também o contato com autoridades, né, porque se você não sentar com eles para discutir, não evolui. E, às vezes, o que eles pensam lá em volta da mesa está longe do chão de fábrica. Estou falando isso de experiência, de ter discutido muito nesses últimos 20 anos, em diversos fóruns, onde apareceram questões lá que para nós eram vitais. Tá? Para vocês terem uma ideia, o mercúrio, que não tem nada a ver com o processo de vocês, que vai ser até banido em muitos usos a partir de agora, a gente usa isso e usa de forma responsável, mas isso nem sempre é visto do lado de fora. A gente teve muitas, não dificuldades, mas teve muitos embates aí, vamos dizer, para estar trabalhando nessa questão de boas práticas, boas técnicas, que isso é um pouco que a gente está falando aqui, né? Bom, o processo aqui eu vou passar meio reto aqui, eu acho que não há necessidade, né, de falar, mas a soda cáustica ou derivados dela é usado aqui na parte de desengraxamento, lavagem, ácido clorídrico na segunda, né, depois tem as outras etapas aí para chegar no produto final aqui, que é o do grupo aqui reunido, né. Aqui está o mesmo esquema. Né? Então, a gente está mostrando aqui, sempre tem as entradas, saídas, o processo. Nós vamos estar falando aqui dessa parte inicial. Tá? Bom, e o que a gente tem que pensar nisso daí? Né? Eu, de manhã, vi o pessoal falando, não, vamos trabalhar com 5 reciclado lá da cearia. Tal. Então, esses princípios ambientais, a gente precisa pensar em tudo. Né? Desde aqui, quando a gente fala só do processo, eu estou comprando o produto, é boa a relação custo-benefício. O processo em si, ele rende o que eu quero, a coleta, tratamento, reciclagem, que tem em muitos casos aqui, que o Ricardo até falou para mim que boa parte disso daqui volta a ser reutilizado. Então, quer dizer, dentro disso daí, a gente está usando as melhores práticas, essas práticas estão disseminadas, então você tem oportunidades, né? Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de dizer, bom, vamos sentar só para falar das questões que cada um acha que, pode até achar que está bom, mas será que não tem mais coisa para ser discutida? Quer dizer, o campo é grande. Tá? Bom, então, dentro desse processo, né, eu coloquei muitas coisas aqui, mas não vamos falar todas elas. Você pode dizer, bom, cuidado com o quê? Né? Por que eu tenho que tomar esse cuidado? Eu tenho que tomar cuidado para o produto ter qualidade e ter produtividade. Né? A segurança tem que estar assegurada. Então, o próprio site do Instituto já coloca algumas questões. Olha, eu estou fazendo o produto lá, estou gerando hidrogênio que é inflamável. Né? Lá na Sove, a empresa que eu trabalhei, a gente fazia cloreto férrico, que era justamente atacar o ferro com ácido para produzir o produto chamado cloreto férrico, e o hidrogênio desprendia dali. De vez em quando, o tubo de saída, se não era protegido com injeção de nitrogênio, antes de ser colocado isso, ele andou estourando algumas vezes, né? Tá? Por causa do hidrogênio. Tá? Bom, o gás, o cloreto hidrogênio libera gases quando está
utilizado no processo, às vezes isso é quantidade mínima, às vezes não é. Então, questões que estão até citadas, vamos dizer, lá no processo. E, finalmente, a parte final aqui, a parte ambiental, vamos dizer, de tratamento do resíduos. E você tem que cobrir todo o ciclo. Tá? E eu estou dizendo, mesmo na área química, tem tanta coisa, desde 92, né, já antes se discutia muito sobre gestão de produtos químicos. Em 92, quando apareceu a agenda do século XXI, o que é essa agenda do século XXI? Tem um plano lá. É um plano, né, que é capítulo 19 e capítulo 20, aparece produto químico, com muitas coisas a serem feitas em relação a produtos químicos. E isso foi feito, muitas coisas foram feitas. Quando chegou em 2002, esse plano foi refeito. Então, de vez em quando aparece, eu não sei como é que vocês são avisados, tem uma lei nova aqui que está aparecendo agora mesmo, IBAMA está pedindo aí, vocês têm um cadastro, vamos dizer, por usar produtos perigosos, então, de ter potencial de poluição, estão pedindo um cadastro maluco, que nós tivemos uma reunião na Biquinha uns 15 dias atrás para dizer o absurdo que era quando se faz uma lei atrás das mesas. Esse registro de emissões e transferência de poluentes existe no mundo inteiro. Tá? Só que isso, às vezes, é implantado em 10 anos. O Brasil está lançando agora para aplicação em 2014. Né? E provavelmente vocês estarão também na lista lá dos que têm que mandar as informações. E a briga com eles, a discussão com eles, vocês vão ter números, só que esses números não vão ter representatividade nenhuma, porque não houve preparação, não houve discussão. Então, vamos dizer, coisas desse tipo. E isso continua a surgir decorrente lá de 92, lá de 2002 e dessa evolução, que precisa acontecer. A discussão que pode ser feita enquanto associação, né, o Instituto, representando todo mundo. É mais fácil do que cada um individualmente. Tá? Bom, quanto tempo eu tenho? 7. Tá, vai dar tempo. Bom, outra pergunta que a gente pode fazer é como, né? Como? Então, isso aqui são métodos tradicionais. Você pega o seu processo, identifica tudo que é risco que tem lá, isso aqui pode ser feito em conjunto, individualmente, já existe até na bibliografia coisas feitas em relação a isso. Tá? Você define prioridades, não dá para fazer tudo de uma vez, e às vezes também o que precisa ser feito, às vezes não é tão... Às vezes são medidas simples, outras vezes são coisas que exigem investimento e muitas coisas. Né? Então, plano, tá certo? Precisa preparar o pessoal. Então, esses grupos de trabalho, quando a gente faz lá na Biclor, é um lugar para aprendizado. Né? Todo mundo aprende com todo mundo. Tá? A outra parte, bom, por que eu quero fazer isso daí? Né? Vocês falaram aqui que tem que fazer uma cultura de vender, de fazer o zinco ser utilizado. Tem que colocar uma outra coisa nessa parte aí, dizendo, olha, nós fazemos isso com toda a responsabilidade necessária. Tá? Esse processo de conversando com o Ricardo é uma tecnologia já acima do que a palavra galvanização significa aí fora. A galvanização, o pessoal diz, galvanização não, isso aí dá a impressão de um processo que é menos cuidado do que quando você vê essa forma de ser realizada. Então, isso é uma imagem, não para o público que está aqui, que conhece, mas para quem não conhece, ter uma outra observação. E aí, quando eu falo público de fora, pode incluir autoridades, pode incluir escolas, que essas informações ficam muito restritas ao pessoal especializado. Tá? Bom, então, quando vai falar em meio ambiente e segurança, não é a qualquer preço, é de forma equilibrada, estou me avisando que tem 5 minutos, nada mais vai dar. Né? Com relação ao conjunto de coisas aqui, qualidade, produtividade, segurança, meio ambiente, né? E às vezes está no início do processo. Quando vocês falam que a galvanização é melhor do que não galvanizado, a economia que representa isso para quem teria investido, isso ambientalmente é talvez o maior trunfo para vocês venderem enquanto responsabilidade de divulgar essa ideia de poder se ganhar em termos de uso de recursos. Né? Bom,
Quando a gente faz isso, tem muita gente interessada, né? Clientes e tudo mais. Eu não sei se vocês exportam produto galvanizado, né? Para exportar, por exemplo, para a Europa, dentro de um programa que eles chamam de HIT, lá tem que fazer um monte de análises, de verificações, que não se faz com uma empresa só, que são caros, né? Tá? Então, tem muita coisa para ser explorado. Eu estou passando rapidinho, né, para depois isso ser melhor explorado. Tá? Bom, como que se faz isso? Informações sobre o produto, informações sobre o processo, que vocês têm bastante, considerar as leis e regulamentos, e aqui boas técnicas e boas práticas. Lá na década de 70, quando a gente tinha as questões iniciais lá com relação à cloro-soda, o pessoal fazia muita experiência que jogava tudo fora, às vezes uns monstrengos de alguns negócios, tudo para fazer um gerenciamento correto do mercúrio que eu falei aqui, e também tinha outras coisas. A hora que se decidiu, isso mundialmente hoje isso é difundido, essas boas práticas, se juntou e cada um, você via que apareciam ideias muito interessantes, vamos dizer, quando você reúne várias pessoas, né? E às vezes não é ideia nem de A nem de B, é a C que resulta quando você junta todo mundo. Eu sei porque na época a gente lidava com muita empresa multinacional, uma parte era dos Estados Unidos, outra parte era da Europa, tá? E aí isso facilitava. Tá? Bom, informação sobre o produto, minimamente, que se acha é da FISP, né? A ficha de informação sobre o produto químico. Essas empresas que produzem o produto são obrigadas a ter isso. Em geral, elas têm no site delas, tá? E quando o produto é usado em pequena quantidade, o rótulo é informação mínima, mas aqui é operacional, aqui é gerencial. Então, aqui, para quem está mexendo, o rótulo ou então a instrução. Tá? Quando se vai fazer a verificação de risco do processo, importa muitas coisas, vamos dizer, como, por exemplo, que situação que se trabalha lá. Se trabalhar com ácido, temperatura ambiente, ácido clorídrico, ou mais quente, e dependendo da concentração, ele vai liberar mais gás ou menos gás. Pode ser, exigir menos necessidade de você captar aquilo, ou uma necessidade quase que obrigatória. Tá? Bom, então, essas informações é que termina, vamos dizer, fazendo levantar bons métodos, boas práticas relacionadas que servem para todo mundo. Existem inúmeras leis, regulamentos que são aplicados. Em geral, no Brasil tem um problema que elas são espalhadas, são difíceis de localizar. Tá? Mas isso faz parte também do desafio. Tá? Aqui eu falei desse RETEP do IBAMA, tá? Então é só para exemplificar que muita gente ainda desconhece o que está sendo solicitado. Né? Tá? Bom, e para considerar que essas ações internas são sempre requeridas. Quando você começa a criar esse grupo de trabalho, não diz, nós vamos esgotar isso rapidinho. Não é assim que acontece, sempre aparecem questões novas. Tá? E ações externas, tanto em relação a você lidar com o pessoal, com o público em geral, ou com, vamos dizer, com o público mais especializado, ou então mesmo com as autoridades, né? A autoridade você pode cooperar. Quando eles lançam algum regulamento, é melhor eles não lançar e você ir correr atrás. É melhor, antes deles lançarem, você estar fazendo. Mas isso faz parte de, vamos dizer, de estar interagindo, de estar trabalhando com eles. Tá? Bom, aqui eu já falei, a tecnologia, vamos dizer, do meu ponto de vista, depois que eu conversei com o Ricardo lá, ela já é uma tecnologia de evolução, isso precisa ser divulgado. Tá? Então, um pouco aqui do grupo de trabalho, a forma que vocês acharem, mas tem que juntar essas informações. Às vezes, num evento desse, ela fica muito, vamos dizer, restrita àquele momento, depois ela tem que ter uma ação de continuidade para tudo que vocês falaram aqui, que aparece nas palestras. Tá? Bom, o resumo é o último slide, né? Então, não sei se eu passei bem a ideia. É que todos os aspectos você tem que olhar. Qualidade, produtividade, segurança, não dá para destacar. Tá? É a última. Isso precisa ser trabalhado junto. Tá? Os métodos, vamos dizer, para avaliar risco, a gente não citou aqui nenhum, mas falou um pouco o caminho, o roteiro de fazer isso. A soda cáustica e o ácido clorídrico são 2.
Tá? Mas tem outros produtos, né? Foi falado que tem produto à base de cromo e tudo mais. Tudo isso tem que sentar e discutir sem medo, viu? Isso aí, em geral, dentro das empresas é possível ter métodos que você gerencia bem. Tá? O que não é gerenciável é aquilo que, quando você escapa da sua esfera de controle, você termina tendo mais dificuldade de dizer é gerenciável ou não é gerenciável. Tá? Bom, eu suponho que as empresas aqui muitas devem ter muitas coisas, até pelos slides mostrados aí, que já tem esse controle, então não estou dizendo que até tem que começar do zero. Essas podem ser os que capitaneam essa ação. Tá? Bom, e que sempre utilizar a legislação como base, vamos dizer, desse início, né? Quer dizer, o primeiro tem que cumprir o que é legal, depois as boas práticas. Tá? E obrigado pela atenção. Agradecer ao Gilberto pela apresentação, né? As duas foram bem interessantes. A primeira sobre galvanização contínua foi até para uma própria solicitação da indústria siderúrgica, né? Considerar essa solução no nosso congresso. Achei bem interessante, nas minhas palestras eu sempre comento que em maior ou menor escala todo mundo tem contato com galvanizado todo dia, né? Seja no carro que te transportou, na geladeira que você abriu pela manhã. Então é bem interessante. Como ponto alto, acho que é bem bacana comentar o tanque de combustível, né? No fim dos anos 90, praticamente todos tinham migrado para o plástico, então a gente tem praticamente um mercado perdido, né? Então a gente está retornando aí para o aço, para a galvanização. Obviamente que, além do zinco, precisa de um revestimento organometálico, mas é interessante, pois a gente está recuperando um mercado que praticamente estava perdido, né? E vai na linha da sustentabilidade, onde entra a palestra do Gilberto, né? Descarte sempre é um problema, né? Eu moro num apartamento pequeno, então o meu descarte de domingo já é difícil de fazer, que dirá então você falar de produtos que têm questões agressivas envolvidas, tem normas. Então, realmente é bem interessante saber em que sentido está avançando as tendências de recuperação, descarte dos produtos que são insumos para a produção do galvanizado. Já temos algumas perguntas aqui. A primeira é para o... não tem para quem que é, mas com certeza é para o Alberto. Quais as espessuras de chapas disponíveis com a zincagem contínua no mercado nacional? Espessura mínima e máxima. Bom, essa pergunta vai depender muito da linha de galvanização do fornecedor. Tá? Mas hoje, para a galvanização, a espessura mínima em torno de 0,30 milímetros e máxima 3 milímetros, né, Lucas? O pessoal da comercial pode me ajudar aqui. 3 milímetros a máxima. 3,3? Então, 3,3 milímetros. Vamos aqui para a segunda pergunta. Também para o Ney. Qual é a temperatura da cuba de galvanização, temperatura do banho para se galvanizar com galvalume no processo contínuo? Galvalume é 600 graus. Bem pragmático. Bem, a próxima pergunta é do Fragata, né, também para a CSN. Em termos de chapas pré-pintadas, qual a tendência no Brasil? Galvalume ou zincagem tradicional por imersão a quente? Qual o pré-tratamento da superfície para garantir a aderência da pintura? Bom, primeiramente, em relação ao pré-tratamento. Para zincado, hoje a linha é fosfatização. Tá? No caso de galvalume, você não tem como fosfatizar devido à característica do revestimento, que é alumínio, aí você utiliza a cromatização. No caso de chapas pré-pintadas, hoje a tendência maior principalmente para esse mercado, quem puxa a construção civil é do galvalume. Também porque da resistência à corrosão que o galvalume fornece ao zincado, é 2 a 4 vezes maior, então você tem uma tendência maior do galvalume pré-pintado ter um destaque maior. Mas lógico, aí envolve outros fatores também, como a relação do custo, né? Então, isso tudo é levado em consideração aí para o cliente. Bem, temos uma última pergunta, aí já está também próximo do nosso horário, né? Que também é para o Alberto. Sabemos que o processo de galvanização de chapas contínua está bastante avançado em tecnologia, pesquisa, principalmente no quesito estruturas intermetálicas, formações. Em sua visão,
Onde estão os desafios técnicos objetivos para a galvanização em chapas? Pensando em camadas, vida útil, consumo de zinco, onde podemos pesquisar? Quanto às normas, temos oportunidade no Brasil para propor mudanças para o mercado internacional? Acho que seria se o nosso produto está adequado ao mercado internacional. Hoje nós trabalhamos na NBR 7008, que é a norma de galvanizado, ela está adequada sim, tanto é que você tem muito material de exportação, tá? Então hoje nossa norma está adequada assim, para exportação sim. Em relação a obter informações tecnológicas, né, você tem vários outros congressos voltados para a galvanização, principalmente a forma contínua, por exemplo, a Associação Brasileira de Metalurgia e Materiais. Então, tem sempre muito trabalho nessa área, principalmente nessa parte de processo, tá, voltado a esse estudo. Você vai ter muitos trabalhos publicados lá com pesquisas que estão sendo feitas e realizadas em universidades, dentro dos próprios centros de pesquisa das empresas. Então, você tem uma série de recursos, sim, para fazer essa busca bibliográfica a respeito dessas informações tecnológicas. Tem mais algum item, não tem na pergunta? Foi bem complexa a pergunta, tinha vários tópicos. A parte que faltou foi em relação à questão das camadas intermetálicas, né? Vida útil e consumo do zinco. Em relação à vida útil, existem vários estudos, eu apresentei alguns aqui. Eu, particularmente, como eu trabalho no centro de pesquisa, volta e meia, de uma nova aplicação de um cliente, a gente faz sempre uma avaliação da aplicação, aí são feitos estudos para verificar qual seria mais indicado um tipo de revestimento, para não colocar também algo superdimensionado em termos de espessura. Então, existe assim, uma gama de estudos feitos em relação à aplicação. E agora, em relação à camada especificamente, já existem vários estudos bem definidos, eu apresentei alguns aqui em corrosão atmosférica, ensaios acelerados, que definem, um exemplo assim, clássico de resistência à corrosão é o próprio ensaio de salt spray. Referenciando esse ensaio em termos de camada, por exemplo, para o zincado, existe uma curva que você tem uma ideia proporcional, conforme você aumenta a espessura do revestimento, você aumenta a resistência do material. Então, um exemplo prático disso, o galvanizado Z275, que tem uma espessura em torno de 20 microns. Tá? Ele, um ensaio salt spray, ele dura em torno de 300 horas. E é proporcional a esse valor. Z275 é a gramatura, 275 gramas por metro quadrado de chapa. Então, aproximadamente cada grama dessa equivale a 1 hora de ensaio, no caso do salt spray. Então, o Z275 ele dura 275 a 300 horas, pode variar um pouquinho. Se você pegar um Z100, ele vai durar em torno de 100 horas. Então, esse é um caso prático em função dessa pergunta em relação da resistência da espessura do revestimento. Só complementando o que o Alberto comentou, no processo contínuo também tem diversos controles para garantir a camada que está sendo utilizada, né, através das navalhas de ar, como ele mesmo comentou. Então, a partir daí, a partir do ambiente que você tem também ali de agressividade, você vai definir até qual a espessura você vai ter ali de revestimento e qual que é o tempo que ele vai ali durar dentro de um específico ambiente em termos de corrosividade e agressividade. Um exemplo clássico também, eu até coloquei no mercado de cileiros, eles usam aço galvanizado ali, a chapa, com revestimento altíssimo, até chega a 450 gramas por metro quadrado, quase assim, um limite aí de uma linha de contínua de galvanização pode estar aplicando. Bem, a gente já está no nosso tempo também, a gente vai finalizar agora. E mais uma vez agradecer ao Alberto e ao Gilberto pelas palestras. Obrigado a todos.